Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? A tia Rosa está morrendo de saudades. Hoje nós teremos uma aula de matemática. Vamos estudar um pouco sobre gráficos e tabelas. Vocês, na página 213, nós temos a questão 12, que trata do assunto de pesquisa, tabela e gráfico. Eu irei começar a leitura e explicar a questãozinha para vocês, tá certo? Na turma de Pedro, 11 alunos vão a pé para a escola. Uma pesquisa foi feita com os demais alunos da turma com esta pergunta: com qual meio de transporte você vai para a escola? Complete a tabela, o gráfico e as afirmações. Do lado esquerdo, nós podemos ver uma tabela que tem como título Transporte para a escola. Nessa tabela do lado esquerdo, nós vemos meios de transporte, as marcas e a quantidade de alunos. Os meios de transporte que foram respondidos nessa pesquisa foram ônibus, carro e van. Lembrando que 11 alunos dessa mesma turma já vão a pé para a escola. As marcas, elas são equivalentes à votação do meio de transporte que foi escolhido por cada criança, tá bom? Então, no caso, o ônibus, ele tem 8 marcações, então 8 alunos vão de ônibus. O carro tem 5 marcações, então 5 alunos vão de carro. A van tem 6 marcações, então 6 alunos irão de van. Então, na primeira tabela, vocês vão preencher a quantidade de alunos. Ônibus, 8, carro, 5 e van, 6. Com base nos dados da tabela, nós iremos agora preencher o gráfico. No gráfico, que também tem como título Transporte para a escola. Os meios de transporte, ônibus, carro e van. Cada quadrinho é equivalente à quantidade de alunos que utilizam esse meio de transporte. Então, na linha do ônibus, você deve pintar a quantidade de alunos que escolheram o ônibus. No caso, 8. Então, na frente do nome ônibus, você vai pintar 8 quadrinhos. Carro. Na frente do meio de transporte carro, você deve pintar 5 quadrinhos. Van. 6 alunos escolheram van. Então, 6 quadrinhos devem ser pintados nesse gráfico do lado direito. Lá na parte inferior, tem a quantidade de alunos. Então, 0, 1, 2, aí você continua preenchendo a quantidade de alunos. 3, 4, 5 já tem, 6, 7, 8. Então, com base no gráfico e na tabela já preenchida, nós iremos responder as afirmações. A primeira afirmação diz o seguinte: foram pesquisados quantos alunos? Então, se foram pesquisados 8 escolheram ônibus, 5 escolheram carro, van, que foram 6. Então, no total, 8 mais 5 mais 6. Quantos alunos foram pesquisados? Então, você também pode utilizar a tabelazinha do lado direito, que na realidade é um gráfico, para você fazer a contagem. Basta você contar a quantidade de quadrinhos que você pintou, que você vai encontrar a quantidade de alunos que foram pesquisados. Diante desses dois gráficos, a tabela e o gráfico, na verdade, o meio de transporte mais utilizado por eles é o quê? Você vai ver qual meio de transporte foi mais escolhido. Agora que você já sabe quantos alunos foram pesquisados e que 11 já iam a pé para a escola, agora qual é o total de alunos que a turma tem? Então, você tem que fazer uma adição. 11 alunos vão a pé, mais a quantidade de alunos que foram pesquisados, você vai encontrar o total de alunos que a turma tem. Fácil, né? Então, agora é com vocês. Galerinha, após realizar a atividade, que eu sei que vocês vão conseguir, não esqueçam de mandar as fotos, hein? Por favor. Beijos, meus amores. Saudade de vocês. Fiquem com Deus. Tchau!